Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para o encontro com algumas características diferentes das que normalmente eu faço aqui com vocês, porque hoje eu vou trazer alguns fatos que são muito reveladores e que ajudam a que nós compreendamos melhor por que num conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, nós temos a extrema-direita aqui no nosso país, pessoas que, do ponto de vista da política tradicional, funcionam como uma espécie da escória, o resto do resto da política. Pessoas que estão posicionadas na extrema-direita. O que liga essas pessoas à causa de Netanyahu? Eu não gosto nem de dizer que seria a causa de Israel, que é uma questão mais extensa para a gente analisar, é um conflito que já vem por outras razões, por outras circunstâncias. Mas por que o pior da política brasileira está colada e tentando justificar tudo aquilo que está acontecendo lá do outro lado do mundo, pelo olhar das pessoas do mundo civilizado, de uma forma absolutamente inaceitável? O que acontece ali é algo semelhante a um apartheid e um massacre absolutamente indiscriminado. E também por que o presidente da República, o presidente Lula, ele não demonstra uma ação concreta ou uma série de ações concretas contra os seus principais difamadores? Por que isso tem sido tratado de um modo a causar tanto incômodo em todos nós que fazemos esses combates diariamente? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, o seu joinha, o seu comentário aqui são fundamentais e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Aliás, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo lá no clube de membros e um fato muito bacana que está acontecendo nessa última semana. Várias pessoas estão dando de presente assinaturas para o nosso clube de membros aqui. As pessoas que normalmente frequentam os nossos chats, batendo um papo ali. Gente, isso é muito bacana, isso deixa cada vez mais aqui o nosso portal cada vez mais irmanado, né, com pessoas que têm uma visão crítica das coisas que estão acontecendo no mundo e lutam, jogam suas energias cada vez mais para evitar que a gente continue a ter um mundo cada vez mais complicado, né? Bom, então muito obrigado e vamos aqui aos temas. Vou começando aqui por essa questão, né? Ontem eu recebi muitos comentários com esse tipo de angústia. Por que o presidente da República não se move contra algumas criaturas? Gente, tem algumas explicações que elas estão no campo da política, estão no campo do direito também. Do ponto de vista do direito, há um entendimento que se você move uma ação por danos morais contra alguém, você vai ter que comparecer à audiência, você vai ter que se confrontar com o seu difamador. Então, essa seria uma questão de ordem técnica que impede que o presidente da República fique pautando uma série de ações contra os seus difamadores. Essa é uma visão que eu discordo completamente. Eu acho que não dá para deixar passar em brancas nuvens esse cogumelo, né, que vai crescendo, esse polvo de muitos tentáculos, que vão o tempo todo martelando um discurso de ódio, um discurso de preconceito, um discurso ofensivo, e é porque sem nenhum tipo de contestação também não se resolve o problema. Então tem se adotado uma posição de ignorar esse tipo de situação. Existem mecanismos no meio jurídico de se enfrentar essas questões. O presidente da República ele tem a seu lado a Advocacia Geral da União. Essas pessoas têm que estudar fórmulas para poder enfrentar essa questão. Bom, isso é um aspecto jurídico que eu entendo ser contornável. Uma outra questão é a questão política. Quando um presidente da República ele move uma ação contra uma criatura dessas, um difamador, quanto mais, ele acaba sendo, nesse aspecto, né, um trampolim para uma figura que às vezes não é tão conhecida e acaba ganhando um foco político. Bom, são visões. Eu mantenho aqui a ideia de que não se pode deixar esse tipo de situação o tempo todo ser martelado na sociedade. Essas pessoas têm que ter algum tipo de contenção no que elas estão fazendo.
Por outro lado, nós temos vários desses personagens que estão implicados lá em processos no Supremo Tribunal Federal. E, enfim, no momento em que os inquéritos forem concluídos, nós vamos ver qual será o posicionamento da Procuradoria-Geral da República em relação a esses personagens. Eu tenho mostrado aqui para vocês que essa é uma questão vital. Se o Procurador-Geral da República não se movimenta, de fato a gente fica numa situação de inércia total em relação a quem praticou o crime ou crimes, como foi o caso da época que o senhor Augusto Aras estava à frente da Procuradoria-Geral da República. Então, a minha intensidade maior aqui no que eu falo com vocês é no sentido de provocar a Procuradoria-Geral da República para que cumpra o seu papel republicano. E com relação ao presidente Lula, compete a nós aqui o tempo todo ficar levantando essas questões. Vai deixar barato? É assim mesmo? O cálculo político e o cálculo jurídico determinam que se fique absolutamente inerte em relação a essas questões? Mande sua opinião aqui para o nosso portal a esse respeito, tá legal? Vamos aqui dar sequência aqui. Então, aí a gente salta, fazendo um link ao papo inicial aqui, né? Por que a escória da política nacional está totalmente, visceralmente defendendo o que o governo de Benjamin Netanyahu, é bem importante a gente salientar isso, porque não são todos os judeus no mundo que estão concordando com o que está acontecendo na faixa de Gaza. Existem manifestações de judeus no mundo inteiro que dizem, olha, não em meu nome não. Vocês querem defender a causa de Israel? Defendam, mas defendendo também princípios universais de direitos humanos, de civilização. Então, quando a gente tem aqui no Brasil esses grupelhos apoiando esse tipo de ato que está acontecendo, na verdade é uma conexão política de extrema-direita. Então, qualquer extremista de direita no mundo que esteja fazendo alguma coisa, eles vão apoiar. É como está acontecendo agora na Argentina. O Milei pode massacrar o povo argentino inteiro, pode assaltar o povo argentino inteiro, que ele terá o apoio do bolsonarismo, dos extremistas de direita aqui no nosso país. Netanyahu, a mesma coisa. Ele está tendo um apoio incondicional da extrema-direita aqui do nosso país, que está absolutamente indiferente às mortes que estão acontecendo ali. Então, a criatura aqui... Bom, então, a voz da criatura que já é estridente, eu fico pensando o seguinte, né? Você vai num culto com uma figura com esse discurso histérico todo, eu acho que dá para ficar em dúvida, né? Se você volta de novo, né? Bom, enfim. E aí a gente vai vendo comportamentos como esse aqui. Eduardo Bolsonaro, olha o texto, gente. Transformar as vítimas de um terrorismo genocida em culpados. Que nojo da África do Sul. É mesmo, Dudu Bananinha? Tá com nojo da África do Sul? Tem algumas questões aí no seu inconsciente, hein? Com essa coisa de nojo da África do Sul, né? Pois bem. Que puxou essa ação contra Israel. Se tivessem essa disposição para lutar contra decapitadores de bebês, certamente o mundo estaria melhor. A falta de fé e princípios faz a bússola moral do Ocidente ficar desnorteada. Força Israel. Na verdade, ele quer dizer força Netanyahu, né? Força genocida, força criminoso, porque é isso que o senhor Benjamin Netanyahu é. E aí, um dos extremistas aqui, o senhor Gustavo Gayer, coloca aqui um vídeo, né, dele, aqui com espaço aqui para o Benjamin Netanyahu, onde ele coloca as coisas que os extremistas aqui reproduzem, né? A hipocrisia da África do Sul é impressionante. Onde estava a África do Sul quando milhões de pessoas foram assassinadas na Síria e no Iêmen? E nas mãos de quem? E aí, gente, nada como a gente ter gente que conhece história, que acompanha situações muito de perto, né? Bom, o jornal de Israel, o Haaretz, ele, alguns anos atrás, essa matéria aqui é de 2020, junho de 2020, fazia a seguinte abordagem: de Trump, Breitbart e Bannon, com amor e teorias da conspiração. Conheça o novo assessor de mídia de Netanyahu. Aaron Klein, do Breitbart, usará sua experiência do Trump World para acelerar a deterioração do discurso político de Israel.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contratou oficialmente o jornalista e escritor de direita Aaron Klein como seu novo consultor estratégico de comunicação. Quer dizer, um cara que foi um sócio de Steve Bannon, que espalha essas sementes de ultradireita mundo afora, com um propósito que eu tenho sempre salientado aqui com vocês. Qual é o objetivo da extrema-direita no mundo inteiro? É mudar a sua sociedade? É provocar alguma coisa chamada justiça social? Eles querem atacar algum problema que esteja atingindo seres humanos? Não. Na verdade, todos eles querem ser conservadores. Conservar as instituições, conservar aquilo que já está aí. Ou seja, todas as injustiças, elas se perpetram na cabeça dessas pessoas para todo sempre. Hoje tem uma coluna do Dorit Harazin, no Globo, muito interessante, né, que conecta esses assuntos todos. Diz aqui o texto dela. Aya existe. Netanyahu jamais conseguirá pagar o dano moral, político, diplomático e histórico sofrido na Corte Internacional. Esse é o legado do Netanyahu. Ele está deixando os judeus do mundo inteiro com essa suspeição de estarem apoiando verdadeiras coisas desumanas, né? E aí o texto da Dorit lembra aqui uma situação muito interessante que eu sublinhei para comentar aqui com vocês. Deixa eu botar aqui para baixo. Bom, diz ela aqui, tinham em comum a revolta contra opressores que se ajudavam mutuamente. Ela está falando de um momento em que o Estado de Israel apoiava a África do Sul, né? Agora o senhor Benjamin Netanyahu está esquecendo disso, né? Que Israel e a África do Sul foram muito unidos, mas foram unidos no momento que a África do Sul implantava o apartheid. No momento que a África do Sul praticava uma série de situações, o governo da África do Sul, contra a maioria da população negra na África do Sul. Diz aqui a Dorit Harazin. O jornalista Tony Caron, nascido na África do Sul, sionista na juventude, atual produtor da Al Jazeera, lembra seus tempos de militância anti-apartheid na cidade do Cabo. Em artigo recente escreveu: muitos de nós ficamos horrorizados quando, em 1976, Israel recebeu a visita oficial do primeiro-ministro sul-africano John Vorster, nazista convicto que trabalhou numa organização paramilitar ligada à Abwehr, Serviço de Inteligência Militar de Hitler. A venda de armas de Israel para a África do Sul era segredo de polichinelo, assim como assistência israelense à força de regime, à força de defesa do regime de Boer, né? E aí eu peguei aqui, resgatei aqui a matéria no The Guardian, né, da época, né? Irmãos de armas, o pacto secreto de Israel com Pretória. E aí tem uma foto aqui que tem o primeiro-ministro da África do Sul, o John Vorster, o festejado primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin, e Menachem Begin, e Moshe Dayan. Então, quer dizer, o regime estava ali, a gente não sabe, aqui tem uma imagem também que eu resgatei. Eu dei uma pesquisada aqui, eu não consegui ver nenhum pronunciamento do governo de Israel. Aqui é a visita do John Vorster, né, lá em Israel, sendo cortejado aqui, em pleno regime do apartheid na África do Sul, né? Então, gente, quando a gente vê essa gente toda da extrema-direita se posicionando ao lado da suposta causa de Israel, que no caso é a ação de Netanyahu, a gente tem que dizer para os nossos amigos judeus, né? Olha, vocês estão muito mal parados. Quem está defendendo algum tipo de causa que vocês têm uma sensibilidade muito grande, são as pessoas que fazem o pior da história política no nosso país, foram os responsáveis diretos por um genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, e essas pessoas não têm uma coisa que você que está preocupado com isso tudo deve ter, chamada empatia e humanidade. Então, nessa causa aí, é bom você ficar muito atento com essa gente que está defendendo essas coisas, porque você pode estar aí defendendo a coisa mais errada do planeta, né? E como disse a Dorit, a mancha contra Israel, contra
o que está sendo feito ali, essa já está cravada moralmente. Não se tem muita perspectiva de uma alteração concreta nas coisas que estão acontecendo ali, mas pelo menos já essa condenação moral, e nós todos somos humanistas, nós temos que parabenizar o presidente da República do nosso país com qualquer tipo de crítica que se possa ter ao governo dele. Nesse momento, a posição histórica foi a posição a favor da civilização contra a barbárie. Eu fico por aqui, gente. Mande seu comentário. Um grande abraço. A gente volta mais tarde. Tchau.